Olá, eu sou o Diego Olivares e esse é o Perfil 1LDF, o podcast do Um Livro, Um Disco, Um Filme, em que a gente busca as rimas entre a trajetória dos nossos convidados e as obras que marcaram as suas vidas. E esse é o entrevistado de hoje. Meu nome é Dirceu Villa, sou poeta, tradutor, ensaísta e, eventualmente, dublê de professor. E o disco que eu acho que foi o marcante que eu escolhi, inclusive, para falarmos hoje é Saudade, La plus belle morna, de Cesária Évora, que é um disco que eu gosto muito. As Metamorfoses, do Ovídio, um poema, né, um livro que eu acho muito importante. E um filme, o 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Nesse episódio, vamos tentar retomar um pouco da poesia que a humanidade foi perdendo pelo caminho. Eu acho que a linguagem poética ela não foi criada para um bando de críticos superciliosos. Ela é para todos nós, né? Então, a hora que a gente consegue, de fato, retomar esse foco, aí nós certamente adentramos um espaço onde poesia passa a ser possível, junto com sonhos, junto com uma linguagem mágica. Refletir como o mundo moderno sequestrou muito do que se considera a arte de uns tempos para cá. Nesse caso, por exemplo, o que acontece é que a arte também não pode ser recebida como tal. E o entretenimento é só uma distração que você tem. Sob a forma da arte, não sendo ela, mas sob a forma da arte, você se distrai um pouco para poder voltar recarregado para o trabalho. Mas veja, o objetivo é o trabalho. E tentar projetar como a cultura pode apresentar algumas pistas sobre um futuro cada vez mais repleto de crises existenciais. Por isso que eu gosto de alguns filmes, por exemplo, como Blade Runner, onde o futuro é velho, entende? Ele é velho, gasto, sujo, né? E acredito que essa foi uma hipótese bastante interessante, justamente pelo fato de que diz isso para você, olha, o futuro não é futuro nunca. Não existe nada daquela limpeza ideal da sociedade que muitos filmes infinitamente mais ingênuos apostam como sendo uma sociedade quase que utópica. Minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, esse é um episódio singular, como o nosso convidado de hoje. Aqui nesse podcast, a gente faz questão de abrir espaço para vozes que merecem ser ouvidas e talvez você ainda não conheça. Então, se você chegou até aqui, eu faço uma proposta. Presta atenção no que o Dirceu Villa tem a dizer e depois do episódio comenta o que achou. Eu tenho quase certeza de que você vai gostar. Aproveita e segue Um Livro, Um Disco, Um Filme no Spotify, no YouTube, no Instagram. Assim você fica por dentro do que a gente fez e ainda vai fazer sem perder nada. Bom, se você acompanha a gente, já deve ter percebido que hoje eu tô sozinho na apresentação, sem a companhia da Bárbara, minha parceira de podcast e de vida. Isso tem um motivo especial. Esse episódio, de alguma forma, é particularmente importante para mim. O Dirceu foi meu professor de tradução num curso que eu fiz no ano passado, e as aulas dele mexeram comigo de um jeito que é até difícil de explicar. E não foi só pelo conteúdo, mas pelo olhar que ele traz. Um olhar agudo, sem cinismo, que nos convida a pensar sobre como e por que a arte, especialmente a poesia, foi aos poucos sendo afastada da nossa vida. O Dirceu propõe um resgate, um retorno às perguntas fundamentais. E eu saí daquele curso com a sensação de que algo tinha sido reaceso em mim. Trazer essa conversa para cá, por um LDF, é um jeito de dividir com você um pouco desse impacto. Além de ser professor de tradução de poesia e de trabalhar como tradutor de autores como Ezra Pound, H.P. Lovecraft, entre outros, ele tem 7 livros de poemas publicados. Os mais recentes são Coraça, de 2020, e Ciência Nova, de 2022. Agora, antes de ir pro papo, eu vou contar aqui rapidinho um pouco sobre o livro, disco e filme que o Dirceu escolheu como aqueles que marcaram a sua vida. As Metamorfoses, que o poeta Ovídio publicou no ano 8 d.C., é uma coletânea de poemas épicos que reconta mitos greco-romanos com foco nas transformações dos personagens. Essa é considerada uma das obras mais influentes da literatura clássica. O disco Saudade, Les plus belles mornas, traz o melhor da cantora cabo-verdiana Cesária Évora, que consagrou internacionalmente a morna, gênero musical típico do arquipélago africano. Cesária canta sobre amor, saudade e o mar, com destaque para a faixa título, Saudade. E 2001, Uma Odisseia no Espaço, claro, é a obra-prima da ficção científica dirigida por Stanley Kubrick, que investiga temas como evolução humana, inteligência artificial e transcendência.
famoso por sua linguagem visual complexa e reflexão filosófica sobre a existência. É hora de ouvir o Dirceu falando sobre essas 3 obras e muitas outras coisas valiosas. Bora para a entrevista. Dirceu, que prazer fazer esse episódio acontecer e ouvir você matar a saudade dos nossos tempos de aulas, de tradução de poesia e conversar aqui. Eu fiz questão de fazer esse episódio porque eu sei que você tem muito para falar sobre arte, sobre cultura, sobre a vida em geral. Então, obrigado por estar aqui. Agradeço, Diego. Um prazer enorme mesmo e mata a saudade mesmo, porque agora, né, estou já afastado lá da Casa Guilherme de Almeida. Então, reencontrar você aqui e poder falar disso é um grande prazer. Você é muito generoso sempre comigo. Que é isso, que é isso. Eu só retribuo um pouco do que você me deu até agora e vai dar mais. Então, Dirceu, eu estou aqui com você para apresentar você também para os nossos ouvintes, né? Então, eu queria pedir licença para essas obras que você escolheu e também para você, para te apresentar lendo um poema seu. Vou fazer o máximo aqui para fazer jus à declamação, mas eu escolhi o seu poema Véspera de Não, que você publicou na revista Piauí em dezembro de 2020, e que é assim: preso à minha classe, eu vejo as grades da prisão, a reprovação do crédito, a reprovação da renda, os bairros assinalados onde sobreviver, as roupas que se gastam no corpo e que prosseguem nele gastas, o espaço mínimo que me cabe de vida e trabalho, a voz que não se projeta além dos confins prescritos na certidão de nascimento, a educação consentida que indique com clareza os limites de circulação, os embates que herdei na ferocidade domada do sangue, na consciência do destino, no cuidado da ração e no domínio da força em exercício, estoico de incontáveis perdas, no silêncio mordido, no sorriso, véspera de não. Acho uma boa escolha para te apresentar para o público, Dirceu? Excelente, excelente, não é? Véspera de Não, de certo modo, é um poema que eu tirei em parte de uns versos do Drummond que sempre fizeram muito sentido para mim, e eu acho que situa bem, de fato. É do meu último livro, inclusive. Muito Agradeço bom. a leitura, muito boa leitura. Pô, obrigado. Porque você sempre falou que poesia é para ler em voz alta, né? Eu acho, essa é a minha opinião, né? Sim, e uma coisa que eu conto aqui, já falei para você outras vezes, mas é bom deixar registrado isso gravado, é que me chamou a atenção, porque vou fazer um relato pessoal, né, que eu já te contei, mas vou falar para quem está ouvindo. A gente entra no curso de tradução e aí tem as aulas teóricas, tem a oficina de tradução de prosa e tal, e daí falam, vai ter a tradução de poesia. Aí eu, como depois eu soube que a maioria dos meus colegas falou, nossa, eu nunca vou conseguir fazer uma tradução de poesia. Como é que se traduz poesia? Deve ser impossível. E aí vem você, e você muito sabiamente, você faz a tentativa de reprogramar os nossos cérebros, inicialmente, antes de partir para a técnica em si, ou para falar de teoria da poesia. A sua preocupação era muito latente em reprogramar nosso cérebro para voltar a ver o mundo de uma forma poética. Assim. Era isso mesmo a intenção? Sim, eu acho que você descreveu muito bem. É claro que eu sei absolutamente nada de neurociências, não é? Mas a minha hipótese é mesmo essa, porque eu acredito que, e isso eu digo por experiência, né? Não, eu diria só a minha própria, mas nessa função de lecionar mesmo. Eu percebi que o problema ele era anterior. Ele não é tanto quando você tem a caneta no papel ou quando você está digitando o texto, que eu acredito que essas são fases posteriores, digamos assim, né? O problema todo estava dentro de um mecanismo perceptivo, porque eu entendia que o que as pessoas temem na poesia é talvez o mistério dela como linguagem, né? Mas ela só é um mistério como linguagem pelo fato de que nós, de certo modo, a abandonamos. E não é tanto também o fato de que nós tenhamos escolhido abandonar a poesia. O que aconteceu, pelo menos eu julgo que seja isso, foi que as escolhas que a sociedade fez, elas tenderam a um mecanismo razoavelmente linear de pensamento. Tá? E isso nos é inculcado desde que a gente é criança. Tá?
E, por isso, na verdade, as pessoas têm mais facilidade com uma linguagem plana e direta. Mesmo isto, como você vê, no nosso mundo tem dado muita confusão, qualquer tipo de conversa, ou mesmo debate público, né? Mas aí a poesia, que é, de certo modo, a linguagem mais complexa que você vai encontrar, seja escrita, seja performada, né? Ela é uma linguagem que, nesse ponto, ficou, na nossa sociedade, recessiva, porque ao optar por coisas que são muito úteis, ou, digamos, um emprego direto, nós banimos o cultivo do nosso campo simbólico. Campo simbólico é quando você, por exemplo, tem um sonho e você acorda e se dedica um pouco a entender o que sua mente, enquanto você estava dormindo, resolveu lhe dizer de uma maneira mais ou menos enigmática, porque ela não poderia dizer de uma maneira linear. São muitas coisas dentro. Tá? Então, dizer de uma maneira linear seria impossível. Então, o seu cérebro te diz de um outro modo. E ele conta que você, com o domínio daquilo que seja o campo simbólico da experiência, possa decodificá-lo até para poder, né, utilizar naquilo que seja importante para a sua vida. Só que nós cortamos isso. Eu normalmente localizo isso no século XVIII. Né? Eu penso que o século XVIII, com o liberalismo, Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ela foi um período, na verdade, que modificou, com a divisão dos saberes e dos conhecimentos, também ele, de certo modo, foi colocando cada coisa numa caixa. Se, por um lado, franqueou o espaço grande da razão, que nós tínhamos ainda que ganhar, e ganhamos ali, por outro lado, nós perdemos muito também, né, que seria o caso de recuperarmos. E parte dessa recuperação é aquela contribuição minúscula que se faz quando eu falo a vocês, né, que se nós reconfigurarmos o modo de olhar para o mundo, muito provavelmente poesia não vai ser mais uma coisa tão pouco familiar, né? É alguma coisa que a gente reintrojeta dentro de si, porque, como eu dizia a vocês, eu acho que a linguagem poética ela não foi criada para um bando de críticos superciliosos, ela é para todos nós, né? Então, a hora que a gente consegue, de fato, retomar esse foco, aí nós certamente adentramos um espaço onde poesia passa a ser possível, junto com os sonhos, junto com uma linguagem mágica. Né? E o que significa ser um poeta brasileiro em 2025? Significa, em primeiro lugar, ser um pária completo, né? Porque é muito difícil que a sua voz encontre um espaço propriamente. Eu acredito, eu tenho dito, por exemplo, que o que nós temos vivido já há uns tantos anos, eu diria décadas, é cada vez mais um afunilamento naquilo que eu chamo a cultura do slogan, onde as pessoas elas têm, digamos, uma frase pronta e que ela é uma frase de desafio àquilo que a pessoa julga que seja o seu inimigo. E esse slogan basta, né? Então, quando a gente chega nesse ponto onde também se reduz a comunicabilidade, porque a gente chegou num mundo onde as telecomunicações também tornaram tudo mais veloz, né? E difícil a gente pensar junto, né? E mais difícil ainda que a gente tenha espaço, pessoas, por exemplo, você viu, acredito, saiu uma pesquisa, acho que da Câmara Brasileira do Livro, que aponta que 15% apenas das pessoas no Brasil teriam adquirido um livro em 2024. E se a gente vai ver que livros adquiriram e quantos cada um, menos ainda a gente percebe. Quer dizer, a estrutura que, de certo modo, propõe a poesia entre nós, que é o livro, claramente existe também a performance oral da poesia, existe muitos outros modos de veicular, mesmo, por exemplo, a internet é uma maneira de veicular poesia para além do livro, mas eu diria ainda para você, quer dizer, os livros, eu sempre tendo a falar do livro como um absoluto que nem a roda. Né? O livro não chegou por acaso à forma que ele tem, porque
testou-se todo tipo de coisa antes, aqueles rolos de papiros e aquelas coisas todas. E a forma, digamos, mais eficaz para a gente manter o nosso conhecimento foi esse. No caso, por exemplo, da gente dizer hoje que as telecomunicações talvez tenham aposentado o livro, eu dou a resposta que dei uma vez no Memorial da América Latina, uns 15 anos atrás, para alguém que me perguntou da plateia, quando a gente lia os nossos poemas lá no Memorial, e perguntou, mas Dirceu, o livro, vocês não acham, vocês poetas, não acham que vai ficar obsoleto agora? Eu disse, olha, pode ser, né? A história ela não corre para onde é certo, né? Ela corre para onde ela tem que correr, e o que podemos fazer nós outros. Mas eu diria, talvez a gente devesse reconsiderar isso, porque se houver qualquer espécie de pane eletromagnética, lá se vai tudo aquilo que você julga ter no computador. Né? E as pessoas que tiverem livros, elas ainda vão conseguir se virar. Né? Então eu penso que o livro, mesmo, imagina os grandes incêndios que acabaram com grandes bibliotecas, né, proverbialmente, inclusive, mas veja a resistência desse objeto. Né? As grandes bibliotecas do mundo, eu cheguei a estar em algumas, para observar aquilo com certa maravilha, né? Nós temos algumas belíssimas bibliotecas aqui no Brasil, elas mantêm isso. Então, se você precisa, e sempre elas estão lotadas de gente estudando, né? Então eu penso que o livro ele tem alguma coisa importante, mas ele está um pouco fora de moda. E por isso, na verdade, e eu acredito que um fora de moda momentâneo, né? Eu não posso ser uma pessoa fatalista, eu realmente não sou. Né? Mas eu diria que é momentâneo. Mas, sendo momentâneo, quem seja poeta e que escreva a coisa como poema mesmo, né, como poesia, vai ter uma certa dificuldade com isso. Né? É um lugar, mas é um lugar que você deve ocupar, eu penso. Até porque você não tem escolha sendo poeta. Né? Eu poderia ter, em algum momento, desistido dessa vida, que, aliás, de, digamos, benesses materiais mesmo, não me trouxe absolutamente nada, né? Trouxe coisas maravilhosas em outros sentidos, pessoas amigas que eu conheci, alunos e alunas que também se tornaram amigos e amigas, né? Mas não traz nada, basicamente. Por vezes até te cria um problema, porque você é meio esquisito por ser um poeta, suas ideias às vezes são um pouco estranhas, te colocam fora do lugar, né? Então, mas eu digo, é um espaço difícil de você ocupar, mas deve ser ocupado. E você falou dessa condição de pária, né, que um poeta hoje em dia ocupa, falou das dificuldades, né, de não ter essa vida de poeta, não te trouxe benesses materiais, e você está nesse ano completando 50 anos de idade, né? Quando você olha para trás, algum arrependimento, algo que você teria feito de diferente, teria escolhido outra coisa para fazer ainda quando dava tempo? Olha, eu muitas vezes pensei que sim, né? Durante vários momentos assim de terrível agrura, e que eu não acredito que estejam atrás de mim, eles ainda virão. Mas eu digo, os momentos de grande agrura, quando eu era mais jovem, eu pensava, por que não largo isso e vou fazer qualquer outra coisa? A resposta era muito imediata e fatal aí nesse ponto, sim. Você é um poeta, o que você vai fazer? O que eu sabia fazer, de fato? É o que eu sei, né? E há de ter um sentido isso. Num determinado momento, você que acredita na força das palavras, passa a acreditar também que aquilo deve ter algum propósito, né? O fato de que o que você sabe é isso. Né? Então, aquilo, por um lado, me enchia de terror, por um lado, e por outro lado, me dava um certo reconforto, porque eu dizia, olha, se é isto que eu faço, e supomos que isso eventualmente tem um propósito por ser assim, então tem algo de reconfortante nisso, né? Então, eu diria, eu tenho vários arrependimentos na vida, mas esse certamente não é um deles. Né? Certamente não é um deles, porque eu diria que a poesia ainda hoje, quando eu escrevo e quando eu vejo que fiz bem, é uma coisa difícil de comparar com qualquer outra, eu diria. Né? Porque você está possuído de alguma coisa. Né? Eu, obviamente não quero soar platônico aqui, né? Como ele fazia lá no Ion, a gente vê no Ion nas discussões sobre poesia, mas eu diria,
existe alguma coisa que toma você como, você é um conduíte de alguma coisa naquele ponto. E aquilo te enche de um tipo de alegria. Uma vez eu lembro que eu fui convidado para uma leitura junto com outros amigos e amigas poetas, e, curiosamente, quando chegou a parte do público conversar conosco, fizeram aquela pergunta, né, de que se o poeta tem mesmo de sofrer para escrever. E, para minha surpresa, porque eu, obviamente, não tinha visto lá uma sequência de gente ainda respondendo isso, que fosse da poesia, e, em grande parte, os meus amigos e amigas diziam do sofrimento da coisa. E eu tive de desafinar ali o coro dos descontentes, né? Porque eu dizia, do meu caso, eu não posso dizer isso. Né? Eu digo, eu me encho de contentamento. Eu acho que a poesia é o menor dos meus problemas, eu disse, né, para eles. Você falou, este é um bom momento. Né? O momento onde você é, de fato, poeta. Eu também acho que, quando você não está escrevendo poesia propriamente, não sei se você poderia ser chamado de poeta, né? Talvez não. Talvez você seja alguma outra coisa meio mais desativada do que aquilo que você é quando você escreve. Então, me deixa muito feliz, na verdade, a escrita da poesia, né, quando eu estou escrevendo. Sim, e daí você escolheu um livro, As Metamorfoses, do Ovídio, um livro publicado no ano 8 depois de Cristo. É de longe o livro mais antigo que qualquer pessoa desse podcast já escolheu para falar. Por que você escolheu ele e o que ele tem a dizer sobre a gente, sobre o mundo, sobre a humanidade, mais de 2000 anos depois? Isso é uma coisa variadamente engraçada, devo dizer, porque o Ovídio é um poeta que foi o poeta favorito de Shakespeare, né? Vocês pegam, por exemplo, A Tempestade, do Shakespeare, a tradução que o Shakespeare usava, a do Arthur Golden, para o inglês, de 1567, tem trechos completos da tradução inseridos nas falas de alguns personagens, por exemplo. Para não dizer o quanto, na verdade, citações do Ovídio frequentam as peças e os poemas de Shakespeare. Né? Mas não só ele. Se a gente olha, por exemplo, para a pintura do Ocidente, metade é cristianismo, metade a gente deve dizer não paganismo, a gente deve dizer Ovídio. Né? Então, assim, metade da pintura mesmo do Ocidente, metade da arte, assim, as artes também, escultura, música, tudo vem ali de Ovídio, que estava codificando também o que vinha a ele de gregos antigos e assim por diante. Mas Ovídio é um grande nexo. Né? Imagine, Velázquez tinha na biblioteca dele 2 volumes, um em latim e outro em espanhol. E a gente percebe que a pintura dele, por exemplo, tem muito ali de, eu não diria apenas das histórias do Ovídio, mas o enfoque, né, que o Ovídio dava para a ideia de transformações como um princípio filosófico. Nada daquilo que, se uma coisa, por exemplo, não se transforma, ela não consegue sobreviver, essa é a hipótese. Né? Mais ou menos como Lavoisier ia dizer depois, de uma maneira completamente diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu imagino, aquela sequência de histórias do Ovídio, ela é fundamental para a nossa experiência coletiva, eu diria. Sou da opinião, inclusive, que nem o cinema escapa disso. O Augusto de Campos, uma vez, estava escrevendo uns ensaios dele sobre virtudes cinematográficas que ele encontrava na narrativa dos poemas ovidianos. Né? O que é verdade. Eu mesmo, traduzindo alguns trechos do Ovídio, pude constatar isso. E como eu sou da opinião do Ezra Pound de que poetry is news that stays news, né? Quer dizer, poesia é novidade ou notícia, continua novidade ou notícia, pode ter sido feito ontem, pode ser feito, como você disse, né? Tipo, pouco tempo depois de Cristo. Eu acredito que aquilo permanece, né? Porque o próprio Ovídio, imagine, no livro 15, que é o último ali do livro das Metamorfoses, no livro 15 ele diz algo como, enquanto houver o Império Romano, eu serei lido. Poxa, mas eu estava lendo essas linhas no Brasil, né? Muitos séculos depois do Império Romano ter desaparecido. Né? Então, quer dizer, mesmo para aquilo, e ele é um poeta razoavelmente cheio de si, ele sabia de suas próprias capacidades, mesmo para digamos, o orgulho dele, que achava que enquanto durasse o Império Romano não tinha como não ser lido, ele estava sendo lido,
né? Aqui no Brasil, século XX para o XXI, depois no XXI. Né? E Ovídio sempre foi, desde que eu pude lê-lo com alguma qualidade, quando estudei um pouco de latim na universidade, eu estudei, não me tornei um latinista, né? Eu tenho amigos que são excelentes latinistas, eu jamais poderia me incluir no grupo deles, eu faço isso para o meu consumo próprio, né? Mas podendo ler com alguma qualidade, eu percebi o quanto, na verdade, de engenho absolutamente extraordinário encontra-se no modo de você confeccionar aqueles poemas. Porque o que acontece com eles, e acredito que todos os grandes poetas, todas as grandes poetas, e não só do Ocidente, em qualquer parte, o que caracteriza é que, enquanto você está dizendo alguma coisa, a linguagem está realizando aquilo que você diz. Né? Então, por exemplo, no trecho que você tem no Ovídio escrevendo a história, por exemplo, de Dédalo e Ícaro, um determinado ponto, que é aquele ponto famoso, onde o Ícaro, né, com aquelas asas que foram penas juntadas com cera, o pai dele diz, olha, segue comigo no meio da coisa toda, porque se voar muito alto, o sol derrete suas penas, derrete a cera das suas penas, você cai e morre. Se você voar muito baixo, o que vai acontecer é que vai pesar nas suas asas a água, você vai cair e morrer também, então fica junto comigo. Mas ele, que é um garoto, chega umas tantas lá, se vendo voando, ele claramente deseja ver até onde aquilo pode levá-lo, e sobe muito velozmente. O verso em que ele sobe muito velozmente está cheio, na verdade, porque ele não podia mudar a métrica do poema dele, está cheio de a letra I na posição de semivogal, que é a mais veloz para a emissão, de modo que é o verso mais veloz do poema. Né? Imagine isso, pensar nisso, e por isso que ele era considerado particularmente engenhoso, ou no trecho do Narciso, que é aquele rapaz que se apaixona por si mesmo, olhando num reflexo no lago, o trecho todo está feito de onde o poema, o verso se divide em duas partes, você tem um espelhamento. Então, a palavra, às vezes, começa o verso, é aquela que termina, e o verso é espelhado um no outro. Imagina, ele está dizendo do espelhamento desse rapaz que se apaixona por si mesmo, e os versos se espelham. Então, em cada um dos trechos do poema dele, o que é absolutamente maravilhoso para a nossa leitura, é a gente perceber alguma coisa que só a poesia poderia fazer por nós. Quer dizer, que dentro da linguagem, ela codificasse tudo aquilo que ela diz ao narrar. Né? Então, Ovídio, por uma quantidade, eu diria, inumerável de motivos, é um poeta que sempre me atraiu, sempre aprendi com a poesia dele, cheguei a traduzi-lo, né, algumas vezes, ainda tentei sensibilizar alguma editora para poder traduzir o livro inteiro, ainda não aconteceu, mas temos tempo, não é? Pelo menos eu espero. Então, eu acho que Ovídio é um poeta muito importante, né? Foi importante para inúmeros poetas, inúmeros artistas, e para a nossa cultura, de um modo geral. Né? Todo mundo que passou por pelas histórias míticas que codificam parte da nossa experiência coletiva, certamente, né, a gente deve, e não pouco, eu diria, ao Ovídio. E é um poema que eu adoro, basicamente. Se a gente vai tirar tudo, né, tudo que justificaria o nosso interesse na coisa, eu diria, é um poema que eu adoro, eu não tenho como, né? Eu sempre volto para ele e acho a música dos versos extraordinária, acho que as histórias são muito engenhosas, o mecanismo filosófico que move aquilo, porque né, é um poeta também com uma sólida hipótese por trás do livro, então ele é muitas coisas simultaneamente, né? Realmente, eu devo dizer que eu tive uma enorme dificuldade quando você me pediu isso. Todo mundo diz isso. Enorme dificuldade, e acredito que seja para todo mundo mesmo, porque a única coisa que eu realmente sabia de cara, o que eu ia dizer, era o filme. Mas música e um livro, imagina, olha só isso aqui, quer dizer, entre todos eles, quem? Né? Sim. Mas realmente eu acho que o Ovídio, se a gente tem que pegar alguma coisa prototípica daquilo que é a grande virtude da arte que eu mesmo professo, eu não poderia deixá-lo de fora, né? Faço isso, inclusive, com um cumprimento aí a muitos poetas e muitas poetas que me precederam e que certamente
assinariam embaixo dessa minha escolha. Voltando um pouco para o Ovídio, então, e para as Metamorfoses, que é um livro que reconta muitos dos mitos gregos romanos, você já citou alguns deles, né? E tem hoje quem diga que a cultura pop, o cinema de super-heróis ou os quadrinhos, eles são o correspondente contemporâneo disso, sabe? Que é verdade? Dá para Eu dizer acho que sim. isso? Ou é uma blasfêmia? Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Claramente, o problema é o seguinte, os mitos, quando eles eclodem dentro de uma cultura, eles são aspectos coletivos que foram gestados por, às vezes, milênios. Entende? Então, eles surgem, na verdade, de um lugar que é difícil determinar. Muita gente tentou, entre nós, por exemplo, Joseph Campbell, escrevendo os livros dele sobre mito, que são excelentes. Ou mesmo, por exemplo, a gente pega o Jung, né, que quase, eu digo, abandona em parte o veio da psicanálise para enveredar para isto, que é um caldo de, muito espesso caldo de cultura humana, né, que seria o mito. Então, eu acredito que é complexo, na verdade. Agora, quando a gente tem nos super-heróis e mesmo nesse espaço de cultura, eu acredito que eles estão, mesmo quando, por exemplo, alguém criou certos super-heróis, estava pensando basicamente nisso, né? Você vê que na criação, por exemplo, da Mulher Maravilha, claramente mitologia grega entrou, né? Assim, foi uma coisa fundamental, como continua sendo nas histórias da Mulher Maravilha, ou mesmo se você pensar, por exemplo, Superman é um tipo de mistura de uma filosofia não tão antiga, né, quando o Siegel e o Schuster criaram, mas ao mesmo tempo tinha várias tintas nele de coisas que eram mitológicas também, né, dos antigos deuses. Costumam dizer, inclusive, entre esses que estudam os quadrinhos e pensam, na verdade, nessas duas editoras, né, a DC Comics e a Marvel, eles pensam, então, que os heróis da DC Comics estariam mais para o nível mitológico, enquanto que o Stan Lee, na Marvel, teria pensado em termos mais próximos do humano, né, demasiado humano, e não tanto o super-homem, né, os termos nietzschianos que poderiam iluminar coisas, porque você pensa, por exemplo, o Homem-Aranha, o Peter Parker está sempre com problemas de dinheiro, problemas com a tia doente, problemas porque ele é o nerd que gosta de ciência, estuda, e os outros acham que ele é um paspalho, né, porque ele é um menino razoavelmente franzino, embora tenha aquele poder. Então, o Stan Lee teria pensado, na verdade, em tentar puxar este fogo dos deuses para mais próximo ali de nós, tanto que daí dizem que um certo sucesso aí da Marvel sobre a DC Comics se explicaria pela maior proximidade, né? Mas eu acredito que todos estavam pensando, mesmo o Stan Lee, por exemplo, faz uso da mitologia nórdica para criar o Thor, né? E os heróis têm isso mesmo, né? Quando não, heróis, eu diria, filosóficos, como o Surfista Prateado, algumas aventuras de ficção científica, por exemplo, do Quarteto Fantástico, né? Que daí são. Então, eu acho que é um caldo próximo, digamos assim, porque ele é um pouco num nível daí claramente sobre-humano, como as aventuras desses deuses trazidas ao longo, por exemplo, de séculos de redação dessas histórias, mas elas codificavam. A diferença disto é que essas histórias mitológicas, além delas codificarem, digamos, um manancial coletivo da imaginação, elas tinham também um profundo sentido filosófico civilizacional, né? Então, por exemplo, quando você vê o Beowulf, que é o herói anglo-saxão, né, lutando com aqueles monstros, tanto o herói, ele é, digamos, uma coletividade enfiada num personagem só, quanto o monstro é um monte de problema enfiado dentro de uma criatura desfigurada e que precisa fazer com que daí o herói civilizacional vai lá e triunfe, né? Para dar para aquele grupo uma história a partir da qual gerar um certo sentido de coesão daquilo que a gente chama civitas, né, que é a cidade, o direito de cidadão, né?
Então, essas coisas todas, elas têm, digamos, um princípio fundamental. Você vê que hoje, por exemplo, as histórias de super-heróis estão um pouco perdidas, porque sendo a maior parte delas de origem, não todas, óbvio, mas boa parte delas sendo de origem nos Estados Unidos, hoje vira uma questão, né? Vira uma questão, porque os Estados Unidos estão passando por um momento histórico e político particularmente convulsivo, né, que alguns mapeiam como sendo a queda de mais um império, e a identidade própria, que, por exemplo, por vezes estava tão assegurada num personagem como Capitão América, o próprio Capitão América foi sendo desmontado. Os escritores e os artistas que trabalharam com Capitão América foram desmontando, porque ele é, nesse sentido, aproximadamente, o sentido antigo que se dava, mais complexo, quero dizer, na antiguidade, mas é o sentido do herói civilizacional, que agora está um pouco difuso, né, na experiência dos Estados Unidos. Então, claro, existe um paralelo. Não acho que quem diga que essas coisas tenham um paralelo está dizendo bobagem em absoluto. Mas, ao mesmo tempo, uma frase sua, um pensamento seu que me marcou muito de ouvir você falar, é como a gente foi, ao longo do tempo, diluindo essas artes na sua menor expressão, assim, né? Conta para as pessoas como é essa ideia. Sim, eu acredito que o que aconteceu, basicamente, foi que nós produzimos por essa necessidade que eu dizia que o século XVIII estabeleceu de que as coisas tivessem divisões para uma funcionalidade, e daí porque, por exemplo, muitos artistas lutem contra ideias de funcionalidade, né? Você vê o Paulo Leminski dizendo do inutensílio, por exemplo, né? A poesia seria. Então, o lutar contra a funcionalidade é porque a gente percebeu que essas divisões, elas são deletérias, elas não fazem bem, né? Elas fazem mal para a nossa coletividade, muito mal, aliás. E se observa isso claramente. Eu, na verdade, isso que você se recorda, eu observei, sobretudo, quando recentes debates sobre ciência estabeleciam tudo diante de uma questão consensual, né? Onde o consenso tivesse de falar pela ciência e aqueles que, obviamente, não são cientistas que acreditassem. Chegou um desses cientistas, entre aspas, populares, que vão à TV e dizer coisas, que ele dizia isso, mas precisa acreditar na ciência, o que eu achei de perplexidade, porque, que eu saiba, a ciência tinha aparecido justamente para criticar uma crença cega, né? Onde, na verdade, a ciência punha tudo em disputa, inclusive ela própria. Então, nesse momento, me criou um ruído, e eu tive de pensar a respeito. E o que eu pensei me levou a uma conclusão que agora me parece bastante clara, que é o fato, por exemplo, de que ciência, nos termos, inclusive, que eu estudei quando li o Renascimento italiano, e depois o espalhar do Renascimento italiano para fora, foi que aquilo que era um grande conjunto de saber foi se tornando, na verdade, um partitivo dele, um pedaço apenas, que é a parte, digamos, tecnológica. Então a gente reduziu, nesse caso, ciência em tecnologia. Quando a gente diz ciência hoje, a gente estaria, digamos, querendo dizer tecnologia, se a gente fosse rigoroso com os nossos termos. Porque ciência é infinitamente maior, mais complexa, né? A mesma coisa aconteceu com a arte, que ela foi derivando em entretenimento, basicamente. Porque daí, como a arte ela é empurrada para um lugar onde nós não queremos mais que ela interfira com a velocidade que a gente precisa ter na vida, e a arte claramente vai nos atrasar, porque ela quer dizer assim, olha, respira um pouco e vive. Você vai durar pouco nesse planeta, e você não veio aqui para ser tipo uma máquina, né? Mas a nossa invenção da máquina, que parecia criar espaços para que a gente pudesse ser mais humano, na verdade, o marxismo pode ser muito útil nesse momento, porque o Marx dizia, né, que o produto vem sobredeterminado pelo seu meio de produção, né? E nesse caso, por exemplo, a máquina não foi criada para liberar ninguém, ela foi, na verdade, criada para tornar-nos máquinas. Então a gente age como isso. E para agir como isso, a gente precisa estar sempre correndo, né? E para estar sempre correndo, um dos motivos que eu apresentei aqui como um problema, por exemplo, para a leitura da poesia, é o fato de que o campo simbólico já não está mais no nosso domínio diário. A gente até terceirizou, por exemplo, os nossos sonhos para a psicanálise, né? Imagina. Então, nesse caso, por exemplo, o que acontece é que a arte também não pode ser recebida como tal. E o entretenimento é só uma distração que você tem. Sob a forma da arte, não sendo ela, né? Mas sob a forma da arte, você se distrai um pouco para poder voltar recarregado para o trabalho.
Mas veja, o objetivo é o trabalho. Você não foge dele. Né? E a mesma coisa aconteceu com várias outras grandezas, digamos assim, que foram sendo reduzidas, né? Como a filosofia, por exemplo, você pensar. Filosofia não é uma coisa, por exemplo, que vai te oferecer respostas. Você pode ler quem você quiser. Não há respostas propriamente. Há hipóteses. Há hipóteses, e essas hipóteses, elas podem, na verdade, orientar, digamos, uma maneira mais densa de você se permitir existir neste mundo. Né? Mas isso te obriga a um certo trabalho. Né? Agora, o que aconteceu foi que isso se reduziu, mesmo, por exemplo, nesses que se apresentam como filósofos publicamente, isso se reduziu naquilo que a gente chama de autoajuda. Então, a autoajuda é para te dar imediatamente uma resposta que pareça vir, na verdade, com aquele sabor mais ou menos ali um pouco, né, com o perfume da filosofia, mas claramente ela não é. Por quê? Porque você não tem tempo de filosofar. Né? Se você parar para pensar, na verdade, muito provavelmente você vai ficar absolutamente aterrorizado com as conclusões que você vai chegar de como a sociedade funciona. Então, para impedir que você fique horrorizado e se paralise com isso, eles tiraram a possibilidade, e eles, né, eles sempre aparecem como essa teoria da conspiração, são, na verdade, aquelas pessoas que dirigem o mundo por sua capacidade financeira e de poder. Então, para essas pessoas, você ter uma educação que te permita apenas ser, digamos, funcional no seu trabalho, é interessante, percebe? Porque se você pensar demais, você vai se tornar inútil para produzir riqueza para eles. Né? Então, na verdade, note, existe um certo objetivo de que nós continuemos, digamos, cegos, como nós estamos, né? Porque vamos tropeçando pelo caminho, quando a gente vê, já é hora da gente apagar a luz, né, e dar adeus. Sim. Vamos virar um pouco a página, e você falou que o filme foi o primeiro que te veio à cabeça quando a gente te perguntou. Então, por que 2001? Eu diria que, em primeiro lugar, seria Kubrick mesmo. Eu certamente, se desse uma resposta, apesar de, obviamente, adorar uma quantidade enorme de cineastas, né, eu ainda sou uma das poucas pessoas que tem uma pequena cinemateca em casa, né, com DVDs, eu sou bastante antiquado em relação a isso, porque também quero, né, aquelas mídias que possam ser ainda materiais, né? E poderia ser uma porção de gente, mas o Kubrick, veja, se alguém tem que pensar em cinema, o Kubrick basicamente é o manancial de tudo aquilo, e talvez eu tenha a opinião de que ele é o melhor cineasta que eu já vi. Tá? Por mais que outros cineastas tragam coisas que a Kubrick, por exemplo, nem trouxe, mas eu diria, o modo como ele zelava pela arte dele é alguma coisa. O Jack Nicholson disse isso, de trabalhar com ele. Ele falou, uma vez ele disse que tinha trabalhado com grandes diretores, obviamente, a gente sabe, está na carreira dele, mas ele dizia, cinema, se tivesse de ser feito, e a gente tivesse de dizer o que é cinema, teria de ser feito como Stanley Kubrick fez. Né? Onde não havia, por exemplo, limite para alcançar alguma coisa que era a visão dele. Então, eu acho que o Kubrick, quando você assiste os filmes dele pensando, e pensando dentro do meio que ele escolheu, que é o cinema, né? Assistir aos filmes de uma maneira que você possa entender como ele fez aquilo. Porque entendendo como, você vai entender o que ele está fazendo também. O que normalmente vira um certo mistério. Eu vejo que debatem-se os filmes dele até hoje de uma maneira muito viva e sem, na verdade, fechar a questão, que eu acho, aliás, também muito saudável. Né? Significa da vitalidade, obviamente, do cinema do Kubrick. E o 2001 eu escolheria porque foi o que mais me chocou pessoalmente, digamos assim. Já quando eu estava na adolescência, assisti o filme, e foi um filme que um dos mais intrigantes para mim. Eu não conseguia realmente entender o que tinha acontecido ali. Né? Eu falei, mas peraí, claro que teve uma sucessão narrativa, tem esses personagens, aconteceu tudo isso, mas afinal de contas, por quê? Né? E acho que alguém que consegue despertar, em primeiro lugar, a sua curiosidade, em segundo lugar, fazer com que você se preocupe o suficiente para perguntar por quê, essa pessoa já fez uma coisa certa. E a resposta para aquele porquê era uma resposta que me tomaria
quase toda a vida, entende? Quer dizer, e lendo entrevistas dele, pensando no que ele pensou e vendo como ele propunha as coisas, e como os outros filmes, de certo modo, também eles oferecem uma visão completa. Nesse caso, por exemplo, Kubrick também é interessante porque ele não se dobrou a aspectos muito circunstanciais da indústria cinematográfica e por um luxo que lhe foi permitido por acaso, quase, e também por um esforço pessoal. Mas ali você tem a visão de alguém como um artista, de fato. Né? E no caso de 2001, porque se a gente pode dizer que ele codifica uma coisa cosmológica, ou digamos, um estar neste cosmos de uma maneira muito ampla, né? Por outro lado, eu acredito que ele não perde sequer de vista questões políticas, como, aliás, em nenhum dos filmes dele ele perdeu. Se você prestar atenção naqueles primeiros minutos, no que eles chamam de Dawn of Man, né? Aqueles primeiros minutos onde tem os caras fantasiados de macacos que fazem aquela coisa toda, o que você vai perceber é que ele está falando de política ali. Você tem dois grupos, basicamente. E eles se disputam de uma maneira onde, na verdade, eles se espremem todos juntos e tem um líder que, frequentemente, é o mais violento deles. Né? E que evolução, nesse caso, veja só, porque aí fala-se de evolução. Evolução, nesse caso, para aqueles que tocam o monolito, aquele grupo que toca o monolito, é aprender a usar um instrumento, mas, sobretudo, como arma. Né? E que ele vai ser questionado mesmo, o instrumento, no momento em que um deles lança o osso, e naquele corte que todo mundo sempre fala que é o maior corte da história do cinema, quando você, séculos, milênios depois, você tem uma nave espacial, né? De certo modo, propõe aquilo também como instrumento e instrumento como arma. Né? Existe a ideia de combate. Quando ele vai ter que combater com aquilo que é a inteligência, nesse caso artificial, né? Quando os astronautas terão de combater isso, eles vão ter de fazer isso de uma maneira, claro, que não é mais tão explicitamente física e bruta, mas está implícito o combate. Então, veja só, o Kubrick fazendo, digamos, um filme que o rótulo dele seria ficção científica, ele está te dando filosofia em primeiro lugar, política também, mas ao mesmo tempo ele está querendo dizer o seguinte: imagine se a gente poderia discutir evolução em termos que não implicassem, na verdade, a competição. Porque, de novo, daí para voltar para o século XVIII, que é um pouco, na verdade, também um ponto onde o Kubrick pensa, eu acredito, com muita qualidade, porque quando um dos personagens tem uma visão extraordinária, ele vai se ver num lugar que imita um quarto do século XVIII. Eu não acho que está por acaso ali. É porque a ideia do século XVIII como um espaço de civilidade entre nós do Ocidente, regrado por aquilo tudo que seja a razão, ele é, na verdade, claramente superestimado porque ele ainda é parte de uma coisa que pretende ser competição. Como isso que o liberalismo propôs, né, surgindo ali também no 18, ele propõe, obviamente, né, competição. Explicitamente, aliás, isso não é segredo nenhum. Né, e que muita gente ainda vê como sendo alguma coisa que regraria bem a sociedade, que a competição faria com que, né, o melhor vencesse. Mas veja, o melhor vencer é alguma coisa um pouco bruta, é estúpido se a gente for pensar. Porque se você vê o segundo livro do Darwin, o The Descent of Man, tá? Depois do livro dele sobre... como é que chama? Acho que eu tenho ele aqui ainda. É o Darwin, tem o Descent of Man, Origin of Species, a origem das espécies, né? O Darwin meio que modificou um pouco o ponto de vista dele a respeito daquele negócio da evolução. Por quê? Porque o pressuposto seria que dentro daqueles que agora partilham de uma coisa chamada cultura, nós humanos, evolução não está mais ligada, na verdade, a um tipo de aptidão que é a superação daquilo que é o mais fraco. Na verdade, até o mais fraco entre nós poderá ser, digamos, um passo decisivo na evolução. Por isso que nós, por exemplo, nos apiedamos, inclusive, de um de nós que tenha nascido com defeito, nós criamos e, às vezes, por exemplo, alguém que
tenha nascido com um problema, pode, às vezes, por um problema ou outro, descobrir as leis do universo. Quer dizer, não está impedido no seu intelecto, como não estará impedido, e vai ser alguém que vai entender a colaboração, o carinho, o acolhimento, né? Então, a ideia de colaboração entre nós formou-se como um princípio cultural. E o princípio cultural formou-se entre nós como aquilo que nos deu, entre aspas, primazia neste mundo. Então, um quesito como evolução já não seria mais, na verdade, uma ideia de superação, competição, por isso, né? Não se trata mais disso. Então, o Darwin já tenta apresentar para nós uma ideia de que uma evolução seria, até adiante, colaborativa. Quem questiona isso? Kubrick questiona isso no 2001, porque o tempo todo está em caso a competição. Você pode ser desde um primata, digamos, competindo por um veio d'água que duas tribos vão ter que disputar, ou um astronauta no meio do cosmos que vai precisar descobrir como lidar com uma inteligência que ele próprio criou e ele saiu fora do controle, né? Mas isso aí é disputa, veja. Dentro do mecanismo da disputa, não acredito que há, como também acho que não é o caso, por exemplo, com o Kubrick, não há propriamente evolução. Então, existe uma questão que ele e o Arthur C. Clarke, quando desenham esse filme, estão querendo propor uma grande questão filosófica, né? E é um filme deslumbrante, se você for ver os planos que ele faz, ou mesmo, por exemplo, o que ele teve de criar os efeitos práticos do filme, é um negócio fora do comum, mas assim, absolutamente fora do comum. E ele, num zelo também caprichosíssimo que ele tinha, e isto eu respeito profundamente nos artistas, quando eles demonstram, né, esse zelo com a obra, o resultado é absolutamente extraordinário. A tal ponto que, por exemplo, eu nasci depois que esse filme foi feito. E, para mim, ele continua novo, entende? Uhum. Ele não é alguma coisa que tenha perdido o seu encanto. Eu assisti há poucos meses de novo o 2001, né? Eu faço frequentemente de ver o 2001 quase que uma vez por ano, digamos, né? Então eu tenho essa sensação de que o Kubrick, em todos os filmes dele, 2001 é um exemplo, mas em todos os filmes dele, não é que ele desligou a chave do pensamento e pôs a coisa em piloto automático, isso não existe. Então, para ele, sempre é o caso, até porque as obras dele têm um certo espaçamento entre umas e outras, ele se permite criar alguma coisa que vai ter uma importância coletiva como obra de arte, né? Isso além do deslumbramento que produz, mesmo a quem seja artista, né, acredito que também condiciona aspectos culturais fundamentais, move coisas muito fundamentais para nós, né, coletivamente. A gente está falando de arte, de símbolos, de sonho, e aí me vem à cabeça também a religiosidade ou espiritualidade, que é algo que também, isso foi diluído, se a arte foi diluído, a religiosidade, a espiritualidade, talvez tanto quanto, né? Qual que é o lugar que essas questões ocupam na sua vida? Eu não sou uma pessoa religiosa, eu diria, mesmo, mas eu certamente poderia dizer que tem um aspecto claramente espiritual no meu modo de pensar. Eu não consigo, honestamente, ser uma pessoa nem propriamente ateia, como eu também não tenho como ser um deísta, você compreende? De espécie alguma. Mas eu talvez definisse que aquilo que a gente pode chamar de uma experiência de Deus, eu entenderia como certas forças na natureza e, em parte, aquilo que nós deveríamos ter mantido como uma ciência do invisível, sabe? Por exemplo, nossos povos originários têm extraordinariamente uma ciência do invisível, mantém até hoje, e um respeito reverente a isso, que eu honestamente não acho mal. A gente que pensa que isso aí seria algum tipo de modo anterior de considerar aquilo que hoje nós julgamos que sejam as verdades científicas, que de verdade elas têm apenas o seu aspecto muito transitório, eu diria, né? Você vê que o Niels Bohr imagina, por exemplo, uma estrutura para o núcleo do átomo
e coisa de décadas depois precisa ser revisada. Né? Por quê? Porque você vê que, por exemplo, o elétron pode estar em duas partes, em dois lugares ao mesmo tempo. Quando você pode ver isso? Tem? E isto claramente nem é a última resposta a respeito disso, percebe? Então, eu diria que se a gente pudesse entender um sentido de espiritualidade como isso, uma ciência do invisível, que não nos fizesse acreditar cegamente em alguma coisa nociva, né, que fizesse mal, seja para uma pessoa individualmente ou para uma coletividade, como por vezes hoje aquilo que se chama religião é, né, pode ser muito mal coletivamente, mas eu digo, um sentido de espiritualidade onde você tivesse o gesto decoroso de uma humildade, onde você reconhecesse que é muito pouco o que você é, por mais que seja. Eu sou um partidário, inclusive, do Pico de la Mirándola, que achava que nós éramos uma grande maravilha, né, a humanidade. Eu ainda sou um entusiasta e um otimista nesse sentido, por tudo que a gente tem visto o ser humano fazer. Eu ainda sou muito partidário daquilo que o Pico dizia no passado. Né? Mas eu diria, se nós pudéssemos manter o decoro dessa humildade, certamente seria por nós julgarmos que é razoável aceitar, se não uma, múltiplas ciências do invisível. Né? Parte do curso que eu dou para o pessoal de escrita, no laboratório do poema, da Capivara Cultural, tem um módulo lá chamado Técnicos do Sagrado, a partir do poeta estadunidense Jerome Rothenberg, que tomou esse nome também do Mircea Eliade, né, do mitólogo e antropólogo Mircea Eliade, porque nos técnicos do sagrado é basicamente isso, é uma técnica, na verdade, o sentido de sacralidade entre nós. Né? Em alguns termos, a gente poderia ver que se tornam um pouco mais civis, para longe disso de ser uma sacralidade, quando a gente pensa em termos, por exemplo, de uma ética. Né? Ética não é você se comportar bem, isso é uma tolice que às vezes as pessoas repetem, e talvez a palavra tenha se popularizado assim, ela também, não é? Veja, acabou perdendo muito do seu significado. Porque eu penso que a ética, ela é espessa. Né? Ela seria a parte, digamos, propriamente civil daquilo que a gente chamaria o sagrado. Porque se eu entendo que ética é alguma coisa que nos mantém razoavelmente juntos e civis, né? Só posso fazer isso com um princípio que me supere. Porque se não houver nada que seja um princípio que me supere, por que eu não vou sair barbarizando tudo? Né? Agora, esse princípio que nos supera não é um Deus que vai lá e põe o dedo na sua cara e diz que depois que você morrer vai levar um castigo, né? Porque isso aí é papai do céu puxando sua orelha. Né? E que não acredito sequer, quando a gente lê os pais da igreja na Idade Média, sequer eles acreditavam nesse tipo de Deus. Né? Deus deles era bastante complexo, eu devo dizer. Ele claramente perdeu muito da sutileza que ele tinha, né, para se tornar alguma coisa razoavelmente comercial hoje. Porque o que nos tornou comercial hoje? Não é? E ao se comerciar a coisa, você meio que abastardiza ela, se torna ela um pouco perdida do seu sentido originário. Né? Mas eu digo, isso seria importante, um sentido além de si, significa, eu reconheço que entre nós dois, por exemplo, existe alguma coisa que é algo que nos põe juntos, no sentido forte. Né? Daí porque eu acredito que se a gente supõe uma ética, a gente está supondo isto, que é uma cola invisível de civilidade entre nós. Né? E a gente acha que isso é bom. Por quê? Porque a gente percebe que o que a gente recebe em retorno é sempre melhor. Quando você é generoso com alguém, ou quando você estende a mão a alguém que precisa, ou quando você é compreensivo diante de uma grande dificuldade, você percebe que aquilo não faz bem só para a pessoa que naquele momento está sendo atendida por aquilo. Volta para você como algo claramente recompensador. Né? E não no sentido monetário mesquinho da ideia de recompensa. Aquilo é um bálsamo para você. Né? Então, eu penso, na verdade, que se a pessoa pudesse entender isso,
como eu vejo, por exemplo, muitos grupamentos de, por exemplo, comunidades rituais sempre tiveram, né? Acho que isso seria alguma coisa que a gente talvez devesse ter mantido de um sistema muito variadamente e confusamente deísta do passado, para não jogar fora o bebê com a água do banho, entende? Quer dizer, então, se eu pudesse dizer alguma coisa disto, é claramente, imagina, uma pessoa que acredita suficientemente na palavra escrita, ou na palavra inventada como do poema, ou na palavra performada daquilo que é uma arte verbal, não é possível imaginar que uma pessoa que vai a essa distância, né, do que é o acordo comum da conversa entre as pessoas, que as pessoas não acreditam em nada. Ela certamente vai precisar imaginar o que eu, pelo menos, chamaria essa ciência do invisível. Parte dela já está manifesta em você que está fazendo um poema, Thomas. Entende? Então, claramente não vai fazer você muito parecido com as pessoas que têm, de maneira muito definida, uma religião, como certamente também não vai aproximar, e eu sei disso porque meus amigos ateus me olham com resignada estranheza, né? Mas eu acho que torna você pelo menos alguém que entende essas duas hipóteses e respeita essas duas hipóteses e que, de certo modo, está usando um fio inconsútil para ligar essas experiências numa coisa que seja o que eu chamei, por exemplo, essa hipótese civil. Então, indo para o outro lado da moeda do que você falou, a gente tem no 2001 ainda a figura do Hall, né? Que é essa inteligência artificial. O quanto o Kubrick profetizou aí o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu acho que muitos artistas utilizaram princípios alegóricos como método de projeção da experiência, né? Isso ficou, por exemplo, bastante claro em coisas que as pessoas frequentemente chamam de ficção científica, como é o caso, por exemplo, de classificar um filme como esse do Kubrick, mas também literatura. Mas eu diria sempre que a gente poderia chamar ou de arte especulativa ou literatura especulativa, que foi como eu propus quando eu estava fazendo uma tradução do The Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, do Lovecraft. Quando eu fiz o prefácio, eu disse, olha, Lovecraft talvez seja melhor entendido como alguém que faz alguma coisa que tem um sentido nessa hipótese potencial do que é a nossa existência. Porque não se trata de alguém projetando coisas. Às vezes eu vejo, por exemplo, gente fazendo aquelas brincadeiras de o que ainda de Volta para o Futuro não foi inventado ainda. Poxa, as pessoas, né, a gente está esperando aqui, né, o skate voador, a gente está esperando. E eu, honestamente, penso, na verdade, que isso é um erro, né? Toda boa ficção científica, ainda que, de certo modo, comédia e tudo mais, ela vai fazer uma hipótese naquilo que nós estamos vivendo. E ela faz uma redução ao infinito, né? Como dizia o Zenão de Eleia. Né? Faz uma redução ao infinito daquele negócio para experimentar a hipótese. Né? Kubrick fazia isso, mesmo quando, por exemplo, ele não está fazendo propriamente aquilo que chamariam de ficção científica. Né? Ele pode voltar, como, por exemplo, no Barry Lyndon, e mostrar e falar o que significa uma sociedade que pega, por exemplo, um cara que tentou lutar com a sua ambição, com as armas que a sociedade lhe deu para sobreviver, que são tão poucas, porque ele veio do nada, como que isso destrói a pessoa, né? Porque o motivo que o cara utiliza é obviamente equivocado, né? Você querer aquilo que a sociedade oferece como sendo, digamos, a sua versão da sociedade, da felicidade, vai te levar à ruína. É inevitável, não importa de onde você tenha vindo, tem? Porque aquele roteiro pronto é uma desgraça, é o que nós sabemos. Então, ali ele está jogando uma hipótese, você vê? Ele faz uma redução para te oferecer uma hipótese. Ali ele fez a mesma coisa. Ele percebeu, na verdade, que a mecanização da sociedade, e veja, a gente nem precisava chegar no Kubrick para imaginar isso. Se você pegar, por exemplo, a poesia do William Blake, a poesia do William Blake já queria dizer isso. Estava falando, olha, isso que vocês estão fazendo aí, que envolve a máquina, não vai acabar bem. Tem? No caso do Kubrick é isso. Ele faz uma projeção porque ele sabe, na verdade, que no limite daquilo que é a máquina está um grande infortúnio da nossa aventura humana, entende? Quer dizer, porque tudo aquilo que nós talvez julguemos mais digno
e complexo da nossa experiência orgânica como criaturas, encontra ali simplesmente um resultado funesto de um futuro que claramente não tem como nunca chegar. Por isso que eu gosto de alguns filmes, por exemplo, como Blade Runner, onde o futuro é velho, entende? Ele é velho, gasto, sujo, né? E acredito que essa foi uma hipótese bastante interessante, justamente pelo fato de que diz isso para você, olha, o futuro não é futuro nunca. Não existe nada daquela limpeza ideal da sociedade que muitos filmes infinitamente mais ingênuos apostam como sendo uma sociedade quase que utópica. Claramente isso não virá pelas máquinas, né? Então o Kubrick pega e extrapola isso para uma inteligência que claramente já vinha se desenvolvendo com a computação e que ele podia prever que pudesse ser, digamos, desde aquela máquina que supera o maior enxadrista no jogo dele, até uma máquina que vai começar a servir, a substituir o humano em tudo que seja mais imediato que o humano faça, né? Reduzindo, inclusive, a nossa ação no mundo. Porque, perceba, uma das coisas que eu frequentemente digo para as pessoas, algo que faz de nós quem nós somos, é até aquele trabalho que a gente julga razoavelmente mesquinho, de lavar sua própria louça, de cozinhar sua própria comida, de limpar sua própria casa, tudo aquilo que a gente julga razoavelmente aborrecido, né, tem de estar, digamos, fazendo parte do cômputo geral daquilo que é a nossa experiência no mundo. Porque se a gente pensa, na verdade, que a gente se livrando disso, a gente se torna mais humano, nós vamos poder, né, nos tornar grandes filósofos agora, nada disso vai acontecer. Porque para você ser um grande filósofo, você tem que considerar a formiga, compreende? Se você não tiver olhos para aquilo, você não vai conseguir entender o que é a nossa experiência nesse mundo. Se você não tiver, como o Leonardo da Vinci disse, quando ele falou, uma pessoa olha lá para fora, vê aquela árvore e diz verde. Ele falou, vejo 450 coisas diferentes. Tá? Verde para ele era o apelido, né? Depois a gente tinha que entrar lá para ver quantas coisas existem dentro daquilo que se chama verde. Mas isto, veja só, precisa de alguém que esteja inserido propriamente no real. Daí que a nossa fantasia com essa máquina, que, por exemplo, inteligência artificial é uma impossibilidade. Eu sempre digo, a impossibilidade filosófica. Só o nosso tempo sem filosofia que não percebe isso, né? Essa expressão não existe como você juntar inteligência com artificial. Inteligência é, por definição, orgânica, né? Porque ela precisa ter, digamos, vontade própria, né? Em primeiro lugar, precisa ter algum nível de autonomia, e não, por exemplo, alguém ligar no plug ou apertar o play, por exemplo, né? E precisa ter alguma coisa que seja volição. Então, nada disso que eles chamam, na verdade, né, os que fazem projeções de que em algum momento vai acontecer isso, da máquina se tornar consciente, a singularidade, essas coisas são ótimas para você fazer uma ficção que extrapola o nosso destino, permitindo-nos ser comandados pela máquina que nós criamos com a hipótese de nos servir, né? Então, isto é claramente, digamos, uma alegoria do nosso destino funesto, que já estava lá no começo. Veja, quando o Kubrick faz isso, é quase como se ele pudesse dizer, isso estava no começo da máquina. Isso não é a máquina agora ou amanhã. Isso já estava no começo. Porque você vê, por exemplo, Marx escreveu um texto dele que eu acho que é de 1800 e... Posso estar errado, 1844, eu acho, que chama Trabalho Alienado, um texto pequeno dele. Ele fez ali uma futurologia. O texto é conhecido por várias outras coisas, mas tem 3 coisas que ele diz ali que são absolutamente geniais. Ele diz o seguinte, ele fala que, a continuar esse nosso gesto com uma coisa maquinal, uma coisa desse tipo de economia e tudo mais, 3 afastamentos fatais aconteceriam na nossa sociedade. Um, que seria o afastamento da natureza, perfeitamente concluído. Depois, o afastamento dos outros seres humanos. E, por fim, o afastamento de nós mesmos. Eu diria claramente que nós nos vemos agora no afastamento de nós mesmos, tá? Então, o sentido disso, como, por exemplo, no caso do 2001, é onde você vê, por exemplo, a máquina sendo a construção mais acabada daquilo que é o afastamento de nós mesmos. Você vê que os personagens, eles perdem-se uns dos outros durante o filme, né?
O primeiro cara que vai ali para a missão lunar, ele tem um momento que ele fala numa coisa tipo essas nossas plataformas hoje, que a gente, por exemplo, está conversando aqui, e ele fala com a filha dele, que era tipo o futuro do futuro naquela época, né? Quer dizer, tem a imagem da filha dele e ela está falando com ele em tempo real. Né? Mas aquilo é uma separação, você compreende? Dos dois. Depois, aqueles homens vão ser separados do grupo dele. Depois vão ser separados de si mesmo. Depois, aqueles astronautas vão ser separados, porque a máquina não separa, não sei o que. Vai sobrar um apenas. E esse um, nem ele vai dar conta de si mesmo, da realidade que o cerca. Entende? Então, o cerne, por exemplo, de uma obra como essa, mas aí eu diria, é a obra, né, vamos dizer, legião, porque quantos e quantas artistas não nos disseram coisas assemelhadas a isso? Eu acredito que o Kubrick teve a felicidade, talvez, de formalizar isso, uma obra, de uma maneira muito, muito complexa, de modo que você extrai praticamente tudo dessa história ali. Mas, note, isto que a gente hoje atribui ao que pode, eventualmente, a inteligência artificial fazer conosco, é alguma coisa que, eu diria, foi feita na primeira máquina que a gente pegou usando carvão para fazê-la se mover, já estava lá, entende? Então, a Revolução Industrial é um ponto, eu diria, significativamente funesto entre nós. Né? Nos deu coisas? A gente pode sempre admitir que sim, né? Mas a que preço? Né? Eu sempre falo que a gente tem que fazer esse tipo de contabilidade. Né? Nos dá coisas? A gente pode admitir que sim, mas a que preço? Aí, quando a gente responde a que preço, é que as coisas começam a ficar um pouco, né, duras para o nosso lado. Sim. Bom, a gente já passeou lá pelo primeiro século depois de Cristo, fomos até o futuro com Stanley Kubrick, e agora vamos aterrissar algo mais próximo aqui do nosso tempo, que é o disco que você escolheu, Saudade, Les Plus Belles Mornas. Aí, não tem um francês igual ao seu, mas é Não, uma tentativa da Cesária Évora. Você escolheu um disco de uma cantora do Cabo Verde. Por isso. quê? Porque isso aí é parte desse, já que a gente ofereceria isso como um tripé de coisas de arte que talvez sejam importantes, existe aí um outro aspecto. A Cesária Évora, sendo essa cantora extraordinária que foi, eu até escrevi um necrológico breve, né? Foi só um lembrete, na verdade, no blog que eu tinha quando ela morreu em, acho que 2011, porque eu acho que havia nela uma coisa extraordinária. Você falava de sonhos, por exemplo. Né? Eu não sei se é porque ela cantava naquilo que para nós é uma língua praticamente estrangeira, que é o crioulo cabo-verdiano. Né? Aquilo, em parte você compreendia, em parte você não compreendia. Eu tomei conhecimento da obra dela por volta dos anos 90, foi quando na França, acredito, eles retomaram a obra dela. A França sempre retoma a obra das pessoas, né? As pessoas vão ficando esquecidas por aí, de repente aparece um francês ali que... E quando retomou, eu acho que publicou, eles gravaram o disco dela, Miss Perfumado, que eu acho uma obra-prima. Mas, assim, uma obra-prima. Você tem que escolher, sei lá, 50 discos mais importantes que gravaram música nesse planeta, isso daí seria de ser um. Porque eu gosto muito do Litoral, por exemplo. Assim, mesmo. Sou um verdadeiro, assim, não tem nada que eu goste mais. Vejo muito pouco o Litoral para uma pessoa que gosta tanto como eu do Litoral. Mas quando eu ia para o Litoral, eu normalmente gostava de ouvir Cesária Verde, porque Cesária Évora, porque a coisa do Cabo Verde me parece que entranhou-se nessa coisa das mornas, sabe? O ritmo das mornas, que acho que tem, se não me engano, as mornas elas têm um princípio comum com o samba. Parece que o lundu é uma parte que de onde vieram esses dois estilos musicais, o nosso samba e a morna cabo-verdiana. Então a Cesária Évora era a minha companhia sempre que eu vou pro litoral, né? E por um motivo que eu acho que já é anterior, eu já achava que as ondas do mar estavam na música dela. Né?
tem alguma coisa naquela voz, alguma coisa que... Isso que eu acho que é uma das coisas maravilhosas da arte, porque assim como a gente comentava que Ovídio entranhava na própria linguagem aquilo de que falava, ou Kubrick tem um zelo extraordinário para apresentar em imagens alguma coisa não discursiva, mas que obviamente imerge você na experiência. A mesma coisa a gente pode dizer da voz e dos instrumentos da, da, da composição da morna cabo-verdiana, né? Então era alguma coisa, para mim, muito evocativa, né? Muito evocativa. Nunca foi por causa do verde, veja, né? Espero ainda ir, muito mesmo, mas uma das coisas que me deixava absolutamente fascinado era isso, porque ela também teve uma batalha muito grande para poder ser uma cantora ouvida, né? Muitas questões, digamos, de Cabo Verde mesmo, tradições claramente patriarcais que impediam as mulheres de fazer determinadas coisas. O fato também de que existe uma certa proximidade com a hipótese das dificuldades, por exemplo, que a gente vive no Brasil. Gente que vive no Brasil conhece dificuldade muito de perto, se não na própria pele, de presenciar isso, né? Coisa que nem todo mundo, por exemplo, na Europa, vê. Mas isso nos aproxima, entende? Então, parte do tipo de dor que eu ouço naquela canção, mas também parte daquela superação do tipo de dor que está naquela canção, é alguma coisa que existe uma identidade imediata, inexplicável e não precisa explicar, tem? Então, a beleza marítima daquele som permanente como ondas fluindo e a voz dela com aquela língua razoavelmente hipnótica, porque a gente entende em parte não entende, é alguma coisa, como eu disse mesmo, hipnótica, né? Então, para mim, aquele disco, quando eu conheci a Cesária Évora através desse disco, foi uma coisa muito importante, né? Porque foi uma coisa que, para mim, me conectou não apenas com uma experiência minha como brasileiro, mas também, digamos, da minha experiência de um amor profundo pelos litorais, mas igualmente para esse tipo de arte que encontra na natureza um verdadeiro código, entende? Ali, eu acho, é uma música que tem essa codificação. Ela tem um aspecto, a Morna, ela tem um aspecto razoavelmente monotônico, né? E isto é puro mar, né? Por exemplo, tem aquela canção dela, Mar Azul, que é absolutamente fantástica, e ela vem com um negócio que é quase como uma coisa numa jangada e se move ali. É realmente um negócio fascinante. Assim, eu consigo, por exemplo, é mais ou menos como aquilo que dizem os críticos da experiência da Madeleine, o Doce, e o personagem lá, o Proust, experimenta e ele consegue recordar, né? E é o tipo de memória involuntária que ela vem, às vezes, por exemplo, uma coisa que é um sabor, né? É a mesma coisa, quer dizer, se eu ouço a Cesária Évora, para mim é o mar. Então eu sou transferido para lá. E isso é uma outra mágica da arte que eu acho que é uma coisa extraordinária, né? De colocar uma coisa. Por isso que eu digo, a arte te insere na experiência, né? Se você tiver suficientemente aberto para isso, sem dúvida. E isso para mim sempre foi. No caso da música dela, foi um negócio imediato. E a morna é o ritmo típico de Cabo Verde, assim como o samba que você citou aqui no Brasil. A gente tem o tango na Argentina, o fado em Portugal, e são todas nesse lugar em que a música encontra a poesia, né? Sim. E você acha que a música é uma forma de ajudar a popularizar a poesia, assim, a fazer pelo menos encontrar mais gente? Eu acho que a música, quando você tem a letra escrita com cuidado, porque nem todas as letras, eu diria, nem todas as letras serão poemas propriamente, né? E não acredito, eu vejo que muitos músicos dizem isso. Por exemplo, o David Bowie dizia isso. Ele falava, olha, eu não sou um escritor, eu sou um poeta. Ele queria dizer isso.
Claro que eu sou o primeiro a dizer que algumas letras do David Bowie são poemas, propriamente. Né? E mesma coisa, por exemplo, muitas das letras da Cesária Évora são extraordinários poemas. Eu penso que não tanto, talvez, no sentido de popularizar a poesia, porque eu não acredito que a poesia... Depois as pessoas elas não retornam para a poesia e chegam e falam, mas aqui também tem. Eu acho que faz alguma coisa que é manter mais vivo esse contato que, por outros meios, a poesia não ainda conseguiu se introduzir. Né? É claro que muitas das coisas que a maior parte das pessoas canta junto com os seus cantores e cantoras é alguma coisa que, se a pessoa estivesse perfeitamente consciente, ela não ia querer dizer em voz alta. Né? Sim. Mas eu diria, no caso, por exemplo, da Cesária Évora, é alguma coisa que tem eu diria que são propriamente poemas, em sua maioria, porque eles têm um efeito, por exemplo, eu falava hipnótico, né? Eles têm um efeito repetitivo que, por vezes, você pode dizer assim, mas no rock tem aquele lance do refrão, a música pop, isso. Sim, de verdade. Mas no caso da Morne é uma outra história, o modo de repetir. O modo de repetir, ele é efetivamente como se você estivesse dentro daquele tipo de arte verbal das antigas comunidades rituais, onde você repete alguma coisa até aquilo, na verdade, transformar a sua mente. Entende? Daí, Até a música Soldado, que dá título também o refrão é repetido, né? Soldado, soldado. E mesmo o resto da letra é repetido enfaticamente, muito mais, eu diria, do que a maior parte das letras o é. E eu diria também, existe uma qualidade na voz da Cesária Évora, do modo dela dizer, que é alguma coisa também que está dentro daquele sistema hipnótico. Porque se a gente imaginar, por exemplo, as ondas do mar, o ritmo delas é claramente hipnótico. Você já ficou numa praia olhando para as ondas, você viu que, às vezes, você esqueceu o tempo ali. Né? No caso daquilo que é a Morna, eu acho que tem isso também. Também na letra, veja. Porque a letra, com essa repetição e com o sentido hipnótico do modo como que produz o som, seja a banda tocando ou, digamos, a voz de quem canta, isso tudo coloca você dentro de alguma coisa que eu julgo muito importante na arte. E pouca arte consegue, que é estabelecimento de atmosfera. Tem? O estabelecimento de uma atmosfera é alguma coisa que você não vai encontrar em outro lugar. Um artista ou uma artista que estabelece, digamos, um tipo de atmosfera específico, você vai ter que encontrar naquele ato específico aquele tipo de atmosfera. Daí porque, inclusive, eu também acho que a arte seja tão preciosa na sua variedade, porque o que ela nos oferece em cada um dos praticantes e das praticantes é justamente uma variedade daquilo que, de outro modo, a gente conheceria só de uma maneira muito genérica, nas suas palavras, de substantivos abstratos, entende? Que definiriam aquelas coisas. Mas quando você, na verdade, vai para a experiência específica de quem usou a sua percepção no mais alto grau, como uma linguagem, aí você tem alguma coisa que aí é imperdível. Eu mesmo, por exemplo, toda vez que eu ouço, para mim tem esse mecanismo de não apenas me devolver alguma coisa que eu amo, mas de estabelecer uma atmosfera específica. Né? E essa atmosfera é alguma coisa que você leva com você, se torna algo para você. Entende? Quando a gente diz também que expande a nossa inteligência e a qualidade dos nossos sentidos, também é isso. Quando eu me permito povoar de alguma coisa que tem, digamos, um caráter específico, também aquilo passa a ser eu. Então, veja, eu já sou mais de uma coisa do que eu fui anteriormente. Né? Já não dizia o Rilke, naquele poema dele, que é o Torso Arcaico de Apolo, a tradução do Manuel Bandeira, o último verso diz: força é mudares de vida. Depois que o personagem percorreu o torso arcaico de Apolo, que é aquela estátua antiga de que ficou só basicamente o torso, a ideia seria que, em presença de uma obra de arte, você já não é mais o mesmo. Claro, dado o fato de que você esteja de fato presente. A maior parte das pessoas que vai aos museus e, de certo modo, olha só para dizer I was here, né, e passa logo para uma próxima, claramente não está tendo a experiência da arte. Mas aí eu fiz até uma brincadeira uma vez num poema que eu disse,
mostrava um pessoal entrando num museu, e daí um cara chega para o guarda e pergunta, mas onde é a saída? E a brincadeira era essa, quer dizer, se você de fato entrou numa obra de arte, você está preso, basicamente, você não vai sair mais. Né? Mas que alguém, me parecia humorístico, que alguém supusesse que poderia sair, uma vez tendo entrado. Não, né, porque a verdade é, a obra de arte já entrou em você. Caso, de fato, né, isso tenha acontecido. Então aí você leva com você. E isso aí, imagine, se não é um grande presente. Né? O personagem lá do Montag, no Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, ele diz que há um homem por trás de cada uma daquelas obras, que é uma pessoa ali que fez aquilo, entende? E que aquela pessoa, agora que entra em contato com os livros, porque aqueles personagens estavam meio proibidos, né, os livros estavam desaparecendo, que ele precisava se reencontrar com todo aquele passado perdido. Ele sentia que ele precisava integrar aquilo a ele mesmo. Né? Então, quando eu digo para você que se eu ouço qualquer uma das canções da Cesária Évora, como Papá Joaquim Paris, ou Miss Perfumado, ou Mar Azul, ou Saudade, como você mencionou, todas elas me dão alguma coisa dentro dessa atmosfera que aquela artista particularmente faz e que, para mim, é muito caro, entende? Então, e essas coisas se tornam você também, veja só, que coisa, que presente esse. Tem preço? Daí, por exemplo, você compra um disco, você não acha que você está pagando o preço que aquilo efetivamente vale, porque aquilo é a sua vida também. Entende? Então, é por isso que o comércio sempre ele é, eu diria, oblíquo, ele não é uma coisa... Ele só estabeleceu modos de troca, no final das contas, que impõem um certo nível de abstração nessa troca. O escambo não era abstrato. Então, eu te dava, sei lá, um punhado de maçãs, você consertava ali a minha portinhola de casa, entende? Quer dizer, o escambo podia ser assim. Agora, quando a gente inventa uma imaterialidade que faz com que a coisa seja troca, tem algo de impreciso nisso, sobretudo naqueles bens que, em grande parte, são algo imaterial, são alguma coisa, no caso da arte, vai passar a pertencer a você de uma maneira muito singular. É só você que vai ter aquilo. Outra pessoa dentro daquela mesma arte vai ter uma outra coisa. Qual é o preço justo de pagar por um show que pode mudar a sua vida, né? Exato. Bom, Dirceu, agora é o momento final do nosso podcast, que é o momento em que a gente, munido das obras que você escolheu e dessa conversa que a gente teve, a gente faz um diagnóstico da sua personalidade, né? A gente faz isso para cada convidado que passa por aqui. E normalmente a gente tem outras pessoas aqui que ficam com esse trabalho, mas hoje cabe a mim dar esse diagnóstico, essa responsabilidade, né? Então, eu começo pegando aquela ideia que as pessoas têm da aproximação entre o poeta e o louco, né? Uma coisa que tangenciou também a nossa conversa alguns momentos. E eu fico me perguntando se não são os poetas e loucos quem mais tem a dizer algo para nós que a gente não esteja vendo, né? Sobre o mundo em que a gente vive. E acho que você é muito isso. E você tem essa, como você já se referiu em encontros passados, você tem esse penteado pontiagudo e o cavanhaque também para ser uma antena mesmo, para captar as coisas que estão aí nos atravessando e de alguma forma traduzir, né? Não é à toa que você é um tradutor de palavras, mas você também é um tradutor de sensações, de símbolos, de pensamentos. E acho que você tem até um pouco do monolito do 2001, da arte que atravessa tempos e que talvez nem tudo seja compreendido de primeira, mas que em dado momento a ficha vai cair. Aquela grande ficha que a arte desenhou, um dia ela vai cair e você vai ter nos avisado, vai ter nos profetizado de tanta coisa. Então, acho que é um pouco por aí que eu te vejo, Dirceu. Muito bom, meu caro. Veja que as antenas são todas tortas, né? Vai com cuidado, então. Sim, mas estão funcionando muito I bem. hope so. Obrigado, Dirceu. Obrigado por estar aqui. Eu que Obrigado por ter agradeço, Diego. compartilhado aqui quase o dobro de tempo que a gente tinha previsto, mas porque a conversa foi boa e dá vontade da gente ficar falando. Obrigado. Isso, querido. Um prazer, um prazer.
Ouvinte, eu avisei que você ia gostar, né? O Dirceu tem esse dom de transformar complexidade em clareza. E cada resposta dele dá vontade de parar e anotar. Então você já está convidado a ouvir de novo esse episódio, ler a transcrição, ou seja, absorver tudo que ele falou. E se você gostou, volte sempre. Semana que vem tem um novo episódio, outro convidado incrível, mais histórias e a Bárbara de volta para tocar a entrevista junto comigo. Até lá! Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.